Amém. Vamos dar continuidade. Outro princípio de um coração que se move segundo o coração de Deus está em 2 Reis, capítulo 1, versículo 3, 15 e 16. No versículo 3, o anjo do Senhor, com A maiúsculo, então está falando que é o próprio Senhor Jesus Cristo, falou com Elias, para Elias se dispor, subir e encontrar os mensageiros do rei Acasias e levar para eles uma palavra. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que Elias, ele tinha um coração disposto a obedecer. No momento que o anjo do Senhor falou com Elias, imediatamente Elias obedeceu e subiu o monte, e foi encontrar os mensageiros de Acasias no meio do caminho. Também fala no versículo 15 que o anjo do Senhor, com A maiúsculo, falou novamente com Elias para ele descer e ir ao encontro do rei Acasias para entregar o recado de Deus. E era um recado de morte. Imagina a situação do profeta Elias. Ele corria risco de vida. Por quê? Porque ele ia até ao rei, um rei rebelde, um rei mau, um rei sem temor, sem compromisso com Deus. Ele ia até um rei para falar uma palavra de morte, de repreensão e morte. Elias podia ser morto, perseguido e morto naquele momento. Mas para Elias não interessava se ele ia viver ou morrer. O que importava para Elias era obedecer a Deus em tudo, fazer a vontade de Deus em tudo, mesmo que isso custasse a sua própria vida. Assim como Elias tinha um coração obediente a Deus, nós também precisamos ter um coração totalmente obediente a Deus, falar o que Deus mandar falar, fazer o que Deus mandar fazer, mesmo que isso contrarie os padrões deste mundo caído, mesmo que isso confronte a religiosidade, nós não podemos ser desobedientes. Precisamos ser obedientes e fazer a vontade de Deus, mesmo que para isso sejamos perseguidos. O terceiro princípio de um coração que se move em Deus está em 2 Reis, capítulo 1, versículo 9, 11 e 13. No versículo 9, mostra que quando o capitão com os 50 soldados, a mando do rei Acasias, vieram falar com o rei, com o profeta Elias, eles falaram com um tom de ordem, de soberba. Falaram assim: o rei diz, desce. Eles não perguntaram se Elias podia descer. Eles estavam falando: o rei está mandando você descer agora. Eles não respeitaram Elias como profeta. Apesar deles falarem homem de Deus, eram meras palavras, porque eles estavam desrespeitando o profeta de Deus. Mas eles não foram só uma vez. No versículo 11, fala que quando a primeira remessa de capitão e soldados morreram pelo fogo de Deus, então o rei Acasias mandou pela segunda vez. E essa segunda remessa também foi morta pelo fogo de Deus. Então o rei Acasias mandou pela terceira vez. Aqui mostra que as trevas, porque o rei Acasias aqui, apesar de ser o rei de Israel, ele está tipificando as trevas.
e o capitão com os soldados, o exército das trevas. E havia uma insistência no confronto, uma insistência no afrontar Elias. As trevas tentam de tudo, circunstâncias, pessoas, até mesmo pessoas próximas, para tentar nos tirar do mover de Deus, para nos tentar tirar do posicionamento firme em Deus e nos levar a agir precipitadamente. Elias podia ter correspondido da primeira vez. Bom, é o rei que está mandando descer, é melhor descer. Mas Elias entendia que não era o tempo de Deus. E a palavra final não é a do homem, é a de Deus. Então, apesar de ser um rei que estava mandando ele descer, ele não desceu, porque não era tempo ainda de... Elias não podia descer naquele momento, porque ainda não era o tempo de Deus. Então Elias mostrou para aqueles homens que Deus é fogo consumidor. Que quando a obra não é de Deus, e quando a obra é das trevas, o fogo de Deus consome. E vem o juízo de Deus. E sobre aquela primeira remessa de capitão e soldados, veio o juízo do fogo consumidor de Deus. Mas Elias, na segunda vez, podia ter cedido. Bom, já é a segunda vez, é melhor eu ir, senão a minha cabeça vai rolar. Acontece que ele entendia, porque ele era sensível à voz de Deus, ele entendeu que a segunda vez ainda não era o tempo dele descer e falar com o rei Acasias. E novamente veio o juízo do fogo de Deus sobre aquele capitão e os soldados. Mostra aqui que, como Elias, nós precisamos aprender a nos posicionar com firmeza na vontade, no tempo e na maneira de Deus, ainda que o mundo e a religiosidade nos pressione. Nós precisamos ter escolhas firmes na palavra e nas verdades de Deus, porque são armas de resistência. O que diz a palavra? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós resistimos ao diabo com firmeza na palavra, não saindo do posicionamento em Deus, então quem foge é o inimigo.